A planta do deserto é aquela que é capaz de viver numa seca, né, sem limites, quando também numa inundação. Se alimenta até do orvalho da noite, consegue retirar dali o necessário para sobreviver. Uma vez que se ultrapasse essas situações, nos transforma numa espécie de super pessoas humanas, plantas do deserto. Eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. Eu sou o mesmo. Sou o mesmo que sempre fui. O preconceito se levanta como um muro em muitas circunstâncias. E o meu desafio é derrubar esse muro. O Luiz Augusto Gonçalves, que era um cronista social. Olha, Paulo Totti, um grande Tasso de Castro, o homem do Pasquim, a figura maravilhosa do jornalista do Tasso de Castro. Que pleiade de gente competente, eu trabalhei e aprendi muito com eles. Aqueles 4 anos foram muito importantes na minha carreira, sedimentaram a minha carreira de jornalista. E também eu recebi ali lições de vida. Foi naquele período que eu vivenciei durante todo o tempo o episódio da legalidade. A minha aproximação, eu era já simpatizante do trabalhismo, mas antes de 61 eu estava bem numa linha auxiliar ao partidão. E meu companheiro João Avedini sempre dizia isso, mas isso é da linha auxiliar do partidão. Não é do partidão, mas é da linha auxiliar. E ali, na legalidade, é que eu aderi à liderança de Leonel Brizola. Eu queria falar de uma pessoa especial, que eu dei um depoimento para o Yuri Vitorino, a inauguração dessa exposição, que é o Samuel Weiner. Samuel Weiner foi um revolucionário da imprensa brasileira. Ele trabalhou na revista Diretrizes, lá na década de 30, começo de 40, e depois foi trabalhar nos Diários Associados por muitos anos como repórter. E aí, acho que um ano antes da eleição de 50, ele consegue a entrevista com o Getúlio em Santos Reis, em São Borja, que o Getúlio ia concorrer novamente. Ele se aproximou do Getúlio. E aí, quando o Getúlio assume e tem toda a imprensa, toda a mídia contra o seu partido, contra a sua liderança, contra a sua figura, contra as suas teses, as teses nacionalistas de Getúlio, que Samuel abraçava essas teses. O jornal sempre foi um jornal que defendeu, sempre foi um jornal progressista, sempre foi um jornal defendendo as teses nacionalistas. A última hora, eu me recordo, até porque eu atuava na parte política junto com o Flávio, e algumas vezes, aqui na nossa última hora de Porto Alegre, tinha algumas divergências com o Brizola, mas as coisas fundamentais que o Brizola fez, a última hora deu todo apoio para ele, principalmente na legalidade e na encampação da Haiti e da Bandeirante. O Samuel, e eu tenho, hoje em dia, eu me considero um sobrevivente, eu tenho poucas testemunhas oculares da minha história, das minhas histórias, mas hoje, casualmente, nesse evento aqui, tem uma testemunha ocular de uma vivência minha com o Samuel Weiner.
O Samuel Weiner veio a Porto Alegre para ter um contato com a redação e teve uma reunião lá e nós éramos 40 ou 50 jornalistas ali, de outros setores, inclusive do jornal, conversando com ele. O Noé Weiner era o diretor. Ele ficou ali umas 2 horas conversando conosco. Passou. Aí aconteceu a inauguração de Brasília. E o Brizola levou uma delegação do Rio Grande do Sul, com deputados, secretário de Estado, Dom Vicente Scherer, todas as autoridades aqui do Rio Grande foram, e eu fui como jornalista da inauguração de Brasília. E junto comigo foi Floriano Soares, que trabalhava comigo na última hora. Chegando lá no Congresso, eu e Floriano estamos aí naquele salão verde, e encontramos o Samuel com a esposa dele na época, da Nusa Leão, e com o Bocailva Cunha, que era sócio dele na última hora e líder do PTB naquela. Aí o Samuel vira para mim, para o Floriano, e diz assim: o que estou fazendo meus repórteres gaúchos aqui em Brasília? Eu me admirei da memória dele, da memória fisionômica dele. Nós estávamos num grupo, de fato, a gente conversou com ele informalmente e tal, mas ele gravou aquele momento e gravou a nossa fisionomia, foi meses depois, e ele lembrou. O Samuel revolucionou a imprensa brasileira. Agora, todos nós aqui da última hora que estamos aqui, ninguém melhor para falar da última hora, principalmente dessa exposição, que é mais uma exposição sobre a última hora do Rio e de São Paulo, que o Flávio Tavares, que foi colunista político da última hora, que trabalhou em Brasília na última hora, trabalhou no Rio na última hora, e teve uma vivência mais próxima do que nós, dessa grande figura, desse grande jornalista, que foi o Samuel Weiner. Então vou me... Desculpa, mas eu tenho problema com... Sou meio claustrofóbico, onde a área condicionada eu perco a voz. Vou me antecipar aqui a professora, então. Quero lembrar algumas coisas pontuais sobre a última hora e aproveitar a oportunidade para, depois de quase 50 anos, mais de 50 anos, fazer aqui um agradecimento. Bom, o que diferencia a última hora, o que diferenciava a última hora da imprensa brasileira atual, toda a imprensa brasileira, atual, é que a última hora não era uma caixa registradora, não era um jornal para ter lucro, não era um jornal para enriquecer-se a si próprio. Não. E nós, os jornalistas, íamos para a última hora porque queríamos transformar o mundo. Eu optei, e eu acho que o Bastos também, o Floraninho também, o João Souza também, pelo jornalismo como uma tarefa transformadora do mundo. Eu me formei em Direito, fiz um outro curso pela metade, Biologia, não exerci nenhum dos dois, e fui para o jornalismo, que era a nossa forma de comunicação com o povo, a nossa forma de influir ou influenciar, não só os de cima, mas também os de baixo. Então, isso distingue a última hora de toda a imprensa de hoje, e já distinguia naquela época. Por isso, a última hora foi o único jornal que não apoiou o golpe de Estado, nem a mancomunação da classe oligárquica brasileira com a Embaixada dos Estados Unidos para fazer o golpe em 1964. Só a última hora. Só a última hora. O Correio da Manhã, que era o grande jornal liberal do Rio de Janeiro, de circulação nacional, deu a senha para o golpe. Deu a senha para o golpe em 3 editoriais, em 3 dias diferentes. Depois se arrependeu. 2 ou 3 meses depois, a proprietária do Correio da Manhã estava sendo presa pela ditadura, que ela havia jogado 12 horas que eu fiquei em Paris. Ele estava exilado em Paris. Depois ele volta. Quando ele volta do exílio em 1967, eu é que estou preso em Brasília, em 1967, final de 67. Depois sou libertado por ordem do Supremo Tribunal Federal e volto, não tinha mais condições de ficar em Brasília, volto para o Rio de Janeiro. Então Samuel me acolhe, o Samuel tinha voltado do exílio, podia não ter me acolhido, me acolhe. Bom,
E me deu, inclusive, atribuições no jornal para as quais eu também não estava preparado. Eu era colunista político em Brasília e fui ser chefe de reportagem da Última Hora do Rio de Janeiro. Já tinha sido vendida a Última Hora de São Paulo, a rede tinha se esfacelado, tinha terminado a do Rio Grande do Sul, só havia a Última Hora do Rio de Janeiro. E fui chefe de reportagem de março de 1968 até o dia 13 de dezembro de 1968. Nesse dia, eu recebo de Brasília a confirmação do que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, que era a edição do Ato Institucional número 5. Comunico ao Samuel, subo, a redação era no segundo andar, no primeiro andar, o Samuel, o gabinete do diretor no segundo andar, comunico para ele, um ato institucional duríssimo, não sabemos o que vai acontecer. Mas, aí disse Samuel, deixa eu pensar. Bom, eu desci, o Samuel me chama de novo e disse, bom, com Samuel e uma outra pessoa, uma figura fundamental na Última Hora, que se chamava João Echeverri, tinha sido chefe da reportagem da Última Hora, era um sujeito fantástico, nascido na França, vindo aos 2 anos de idade para o Brasil, um sujeito fantástico, foi o êmulo do Samuel Weiner a vida inteira. O Samuel Weiner sem o João Echeverri não teria existido nem como jornalista, nem como figura humana. E aí me diz o Echeverri, você tem, olha aqui, o judeu, o Echeverri é a única pessoa que chamava o Samuel, o judeu sem vergonha vai te dizer uma coisa, o judeu sem vergonha está recuando, mas eu acho que o primeiro recuo dele está certo. O Echeverri cobrava do Samuel Weiner as coisas assim, as posições, digamos, progressistas do Samuel, quando o Samuel tinha medo de tomá-las, quem as tomava em nome dele era o João Echeverri. E aí diz bom, 2 pessoas têm que sair do jornal hoje e se esconder. Eu e você, me diz Samuel. Então já vimos aqui, já mandei ver o dinheiro, tem no jornal. Encaixa, naquela época não havia cartão de crédito, era muito diferente as relações financeiras. Existe 1,5 milhão de cruzeiros. 500 mil fica com você e 1 milhão comigo. Isso era mais ou menos um bom salário. Eu ganhava na Última Hora, nessa época, 1 milhão por mês, 800 mil cruzeiros. Não pode pensar em 1 milhão de reais de hoje. Tá? O que tem em caixa é 1,5 milhão, eu fico com 500, você com... E assim foi, eu saí da Última Hora para nunca mais voltar. Deixei o meu casaco na minha cadeira de chefe de reportagem, fui para o estacionamento, chamei uma menina que era estagiária no jornal e disse, eu estou no estacionamento, daqui a 10 minutos eu tiro o meu casaco daí e levo, para que ninguém notasse, e deu para o estacionamento. Por quê? Porque eu estou saindo do jornal, mas não precisa dizer a ninguém. Para que ninguém notasse que o chefe de reportagem tinha abandonado o barco. Bom, e esse detalhe humano do Samuel, que eu queria inclusive citar a vocês, que me faz recordar, antes de tudo, o espírito da Última Hora. Não era uma caixa registradora, era um jornal comprometido com a causa, assim se dizia, com a causa nacional e popular. Viu? E isso nos ligou o jornal ao Brizola, que também foi uma figura comprometida a vida inteira com a causa nacional e popular. Era isso que eu queria dizer, atabalhadamente para vocês. Boa noite a todos e todas. Bom, se já é uma pressão falar sobre o Brizola, ainda mais dividindo essa mesa com esses ilustríssimos, né? Muito me sinto honrada. Gostaria de agradecer o convite da equipe do museu, especialmente a Fernanda e o Gabriel, que fizeram contato direto comigo. Como foi apresentado, eu sou historiadora, então a minha fala é sobre essa perspectiva da história, pretendo não ser muito acadêmica para não entediá-los. E coube a mim hoje falar então um pouquinho sobre o filme para vocês e esse período da história do Brizola de 61 até 64, que é um pouco do que eu pesquisei também ao longo desses anos de academia. Bem, o filme do Tabajara Ruas, né, um conhecidíssimo cineasta do Rio Grande do Sul, produzido em 2007, notadamente é um filme biográfico, né, e mostra um Brizola, o mito do Brizola, né, e consequentemente o mito não se critica nem se questiona,
É um filme que faz uma homenagem ao Brizola, né, que conta a história do Brasil associada à história de vida desse líder trabalhista, desse político, que sempre quando se fala em Brizola se tem emoções, sejam contrárias, né, ou sejam positivas. Todas as vezes que eu falei sobre Brizola, seja em eventos acadêmicos ou fora da academia, nunca passou batido. Sempre tem um comentário sobre ele, né? Alguém tem uma história para contar sobre o Brizola, sejam só como receptadores, ou eleitores, ou enfim, ou o avô contou uma história, ou o pai tem uma história em relação ao Brizola, né? Esse filme, então, ele acaba sendo muito didático também, né? Porque ele vai contando cronologicamente, né, a história dele, em paralelo com os acontecimentos da história nacional, porque obviamente eles estão ligados, né? E tem um rico acervo de imagens, né? Isso é muito importante também, torna um filme ainda mais atraente. A trilha sonora, eu adoro essa trilha sonora, é de um músico que já trabalhou em outros filmes também, como o Tabajara Ruas, né? E é um filme que prima pela emoção. Já começa com aquela cena do caixão entrando aqui no Palácio Piratini e se encerra com a música, com o hino que o Brizola mais cantava, né, do Brava Gente brasileira. Então é impossível não se emocionar também assistindo esse filme, independente do seu posicionamento político, né? Claro, o filme ele mostra sempre o lado bom, né? Não entra em muitas polêmicas, a exceção é a polêmica com a Globo, né, o direito de resposta do Brizola, que acho que é um dos pontos mais altos da carreira dele. Talvez se polemizasse mais alguns outros pontos ou abordassem mais, o filme ganharia em outros aspectos também, mas foi, obviamente, a opção do diretor, né? 2007, né, tinha acabado o falecimento do Brizola, então acho que veio para coroar um pouco essa trajetória dele também, né? No final do filme. Enfim, Brizola sai da campanha da legalidade, ele queria se manter até o final do governo, né? E para isso, para poder concorrer a um novo cargo político e não sair do governo do estado, ele só poderia concorrer por outro estado, né? Ele teve mais de um convite do Paraná, inclusive, que no Paraná tinha uma grande colônia gaúcha, então ele também conseguiria grandes votos, né? E também teve o convite da Guanabara, né? Guanabara, cidade do Rio de Janeiro, né, que naquele período era um estado. Lá na Guanabara, o centro político, né, até há pouco tempo, capital nacional, né? E além disso, lá na Guanabara também tinha o Carlos Lacerda, né, que era o antagônico político dele, né? O denista, né, até os dentes, e eles já tinham tido vários embates quando ambos se encontraram no Congresso Nacional na década de 50, os dois deputados federais. Agora se encontrariam novamente em outra esfera política, enquanto o Lacerda, governador da Guanabara, e o Brizola, deputado federal. Parece tão pouco, né, um deputado federal para um governador no comparativo das esferas, mas o Brizola fez muita coisa nesse período e em tão pouco tempo. Desde quando ele estava na campanha política, em final de 62, mesmo ainda estando aqui governando o estado, que serviu de críticas também aos opositores, né, aqui no Rio Grande do Sul, porque ele fazia uma campanha, ele ficava lá e cá, fazia uma campanha na Guanabara e ainda administrava o estado. Um ponto também que eu acho que precisa ser observado com mais atenção é por que o Meneghetti ganhou aqui no Rio Grande do Sul, né, toda aquela força 61 do trabalhismo, o Brizola, né, à frente disso tudo, e o PTB não conseguiu fazer um seu mandatário aqui também no Rio Grande do Sul. Sempre quando eu apresentava os trabalhos fora daqui do Rio Grande do Sul, perguntavam isso, né? Tá, mas por que o PTB não ganhou aqui no Rio Grande do Sul em 62? Enfim, tem algumas hipóteses, mas não precisamos olhar com mais atenção para isso também. O fato é que o Brizola sai do Rio Grande do Sul, vai para o centro político nacional e, à época, faz a maior votação, né? Por muito tempo foi a votação mais expressiva que teve em termos eleitorais, cerca de 269 mil votos, o que é muito, né? Eu não lembro exatamente a população da Guanabara, mas me parece que
termos eleitorais, em torno de 1 milhão de votantes, né? Isso é um número muito expressivo, a ponto do Brizola também fazer votos no Rio de Janeiro. As cédulas eleitorais também constataram votos no Rio de Janeiro, onde ele não era candidato, obviamente, né? Ou então, votavam no Brizola e escreviam o nome dele errado na cédula. Tem umas histórias assim, porque ele não tinha tanto contato com o povo, o público lá na Guanabara, afinal ele era um líder aqui no Rio Grande do Sul. Sabia-se que o Brizola era aquele governador que enfrentou os militares e conseguiu barrar o golpe em 61. Sim, anedotas, Leonel, Manuel, essas coisas que a gente encontrei ao longo da pesquisa. O fato que ele foi eleito, desde a campanha, né, no final de 62, a bandeira do Brizola era o fim do parlamentarismo, né, e uma campanha extremamente nacionalista, né, já também para a defesa das reformas de base e sempre nesse diálogo com o Jango. Um diálogo às vezes que ia bem, que às vezes ia mal, né? Isso também foi um ponto que não foi tão aprofundado no filme, né? E muita história se conta em relação a essa relação do Brizola e do Jango. Já vi várias vezes também o neto do Jango falando presenciou uma cena onde eles se reataram, né, a amizade, eles poderiam falar muito melhor do que eu, né, o fato é que em 64, né, com o golpe que eles divergiram, né, quanto ao posicionamento, né, o Brizola ainda acreditava na resistência, o Jango optou por não, e ali houve já algumas rugas. Em 61 também, né, da questão da aceitação do Jango em relação ao parlamentarismo, e o Brizola queria continuar sua resistência, né? Ele acreditava que aquele cenário era propício, né, para o Jango assumir no presidencialismo. Ali também já teve um momento mais complicado na relação entre os cunhados. Bom, falando um pouquinho historiograficamente, há algumas correntes históricas, né, que defendem que o Brizola, nesse período de 63, né, até 64, ele e parte da esquerda radicalizaram a ponto, né, de incomodar, digamos assim, ainda mais esses setores golpistas que estavam predestinados a dar o golpe de Estado, né? Então, trazem o papel da esquerda como um dos fatores principais do golpe de 64, né? Até algumas correntes chegam a afirmar que parte da esquerda também não era democrática, né? E isso serviu de argumentos para setores da direita, né? Isso já no presente, né? Dizendo, mas então se os militares não dessem um golpe, a esquerda também daria um golpe, né? Isso me incomodava muito também quando eu lia e fui pesquisar justamente para entender, não é bem assim. Né, e foi que deu para perceber e constatar. Na verdade, essa esquerda, o que eles queriam, e que especialmente posso falar do Brizola, era um alargamento do sistema democrático. Que democracia era essa em 63, que a maioria da população era analfabeta, inclusive essa população não votava, não votante, né? Um dos maiores bandeiras e lutas do Brizola e da Frente de Mobilização Popular era que os analfabetos votassem também, e o Jango também acreditava nisso, obviamente. Eu tenho a verdade e a vida, e que todos pensem igual a mim. Essa é a visão de todos os grupos, políticos, esportivos, no Brasil inteiro. No futebol, então, é brutal. Aqui no Rio Grande do Sul menos, mas em São Paulo e no Rio é brutal. As pessoas se matam. Em São Paulo, quem é do Corinthians mata o sujeito que é do Palmeiras. Por quê? Por nada. No futebol, como na política, se não houver o adversário, não há política. Não. Bom, agora, eu acho que não são jornais que perderam a visão contraditória. A sociedade brasileira perdeu a visão contraditória. Ontem, hoje, não sei, aconteceu um fato aqui brutal, aqui no Rio Grande do Sul. Uma médica, mulher, e as mulheres são mais sensíveis que nós homens. As mulheres são mais profundas que nós homens. Eu não estou adulando as mulheres que estão aqui. As mulheres são mais profundas.
Uma médica mulher se negou a atender uma paciente, também mulher, porque era filha de uma vereadora do PT em Porto Alegre. E parece, eu não tenho, fui saber disso um pouquinho antes de vir para cá, que o presidente do Cremers, do Siemens, apoiou. Faz parte de ética médica. De código de ética médica, ela pode fazer. Mas é uma ética antiética. É uma ética do absurdo. Viu? É uma ética a medicina é um sacerdócio. Mas que ela fosse filha do Hitler. Que ela fosse filha do Hitler. Está entendendo? É um absurdo. Bom, mas eu acho que isso é a visão do não diálogo. Vocês acham que alguém nessa tal de comissão de impeachment vai dialogar, vão ouvir a acusação e a defesa da Dilma? Não, as pessoas já têm a posição formada. Então, eu acho que a falta é do diálogo. Nós não sabemos mais dialogar. O nosso fanatismo, todos, nós estamos fanatizados por pequenas coisas, por grandes coisas. Mas o fanatismo é brutal. O fanatismo nos levou às grandes brutalidades. A Inquisição foi obra do fanatismo. O Estado Islâmico é obra do fanatismo. O stalinismo foi obra do fanatismo. O nazismo foi obra do igual a nossa, na idade dele, né? E de repente foi caindo, em uma semana ele caiu, né? E parece que de um andar a outro ele se sentiu mal dentro do hospital. E me passou na cabeça que de repente provocaram a morte dele, né? Que houve forças ocultas aí dentro do hospital. O que tem para me dizer? Lançou um livro 3 dias antes da morte do Brizola no Rio. E o Brizola foi nesse lançamento do livro. E aí foi o último contato que o Flávio teve com ele, então ele tem todas as condições de responder a sua pergunta. Então, foi a última saída pública do Brizola. Depois ele só saiu para ir para o hospital. No lançamento do meu livro, O Dia que Getúlio Matou Allende. Bom, nesse dia o Brizola, inclusive, comete uma coisa que eu digo que é meio mediúnica, eu não sou espírita, mas mediúnica ou profética sobre si mesmo. Antes do lançamento do livro, eu vou sair um pouquinho da história, só porque o Basto me lembrou do detalhe agora há pouco. Enquanto não se lançava o livro, ficamos conversando num grupo e o Brizola se refere a mim, a várias pessoas, umas 10 pessoas, e disse assim: Félix, eu vou te dizer uma coisa, não sei o quê, o Félix aqui pode dizer. E as pessoas olharam, o Brizola estava caduco, chamando o Flávio de Félix. Não, Félix era o meu nome clandestino para o Brizola. Na clandestinidade, ele no Uruguai, eu em Brasília, preparando um foco guerrilheiro no norte de Goiás, e o meu nome era Félix. Então, naquele momento, eu digo profético, porque o Brizola, desde que nós tínhamos voltado para o Brasil, nunca mais ia me chamar de Félix. Félix tinha desaparecido. E naquele momento, reapareceu. 4 dias depois, ele apareceu. Bom, eu não sou adepto das visões, aquelas visões misteriosas. Bom, eu acho que o Brizola morreu pela sua onipotência pessoal. O Brizola era muito onipotente sobre si mesmo, sobre todas as pessoas. Então, quando se convencia de uma coisa, era aquilo, né? Era aquilo, e vamos. Explica a legalidade, explica todas as grandes decisões do Brizola, explica a reforma agrária aqui, que começou sem que ninguém soubesse, só ele que sabia. O PSD, o DN, o PL, o PRP não teriam permitido. Bom, mas o Brizola era muito onipotente nisso. Depois que ele se convencia de uma coisa, ele não... E o Brizola sempre se convenceu que teve muito boa saúde. Uma ocasião, o Basto Florianinho, que estava no Palácio, deve se lembrar, o Brizola tinha uma gripe, teve uma gripe, governador, e naquela época era muito comum as pessoas com gripe tomavam penicilina. E o Brizola, chamou o enfermeiro do Palácio, o enfermeiro do Palácio tomando penicilina, naquela época não precisava de receita médica, e o
o enfermeiro aplicou a penicilina no Brizola, no gabinete do governador, lá em cima. E aplicou a penicilina, o Brizola, estamos sentindo, pá, desmaiou. Choque anafilático. Tá? Aí vem os médicos, etc. Não sei se vocês estão lembrados do episódio. O Brizola quase morreu. Quase morreu. Só não morreu porque o Brizola era um touro. A resistência física do Brizola era impressionante. Bom, eu acho que isso é que fez com que o Brizola morresse tão rapidamente e tão sem diagnóstico médico. O Brizola veio do Uruguai, penso eu, porque o meu pai morreu nas circunstâncias muito semelhantes à do Brizola. O Brizola veio infartado de Montevideo. A gripe era a suposta... Tem dois sintomas da gripe que não são gripe. Ou melhor, dois sintomas do infarto que não se revelam como infarto. Um é uma gripe, tá, com coriza, não, é aqui. Outro é um estado diarreico, diarreias profundas, não, é infarto. Bom, e eu acho que o Brizola, porque ninguém diagnosticou, o Brizola não chegou a ter um diagnóstico. Agora, mas sinceramente eu acho que conhecendo a ele, Brizola, como o Bastos, Floraninho, o João conhecendo, a onipotência do Brizola, onipotência no bom sentido, né? Mas essa visão de que ele sabia tudo de si próprio. Sabia tudo de si próprio. Não, vocês têm razão no que estão dizendo, mas a minha intuição diz outra coisa. E a intuição do Brizola tinha razão. No final das contas, a nossa racionalidade, mas o Brizola tinha razão. Era assim? O Brizola tinha razão. As coisas, o Brizola dizia às vezes umas coisas irracionais. Não, mas aqui o vereador é assim, papapá. Não, mas a minha intuição. E a intuição tinha razão. Essa capacidade dele de saber tudo, eu acho que isso é que o matou. Coisas que mais se discutia é que o jornalista tem que ser imparcial, tem que ouvir os dois lados. E desde formado, tendo passado por uma redação, tendo ficado 28 anos na redação da Zero Hora, eu lhe digo, não existe imparcialidade no jornalismo, especialmente quando vocês dois falaram que o jornalismo de hoje é diferente do jornalismo da última hora, quando não havia aquela pressão de caixa, de lucro. Então, quer dizer, hoje o que nós temos? Temos meia dúzia de famílias que dominam a mídia neste país. E então, o que acontece? Cada vez mais essa imparcialidade deixa de existir. Hoje, tu vê, o ambiente está tão tenso que tu chega num restaurante, num bar, que antes, por exemplo, a televisão não estava ligada, né, em qualquer restaurante. Eu moro na Cidade Baixa. Hoje, em função dessa situação da crise econômica, da crise política do país, hoje todas as televisões estão ligadas. E tu vai a qualquer hora, por exemplo, hoje, estava lá no sindicato, colocava na Globo News, eles estavam transmitindo a reunião da comissão primeiro do impeachment da Dilma, e tinha também a reunião do Cunha, questão do Cunha. Então, da cassação do Cunha. Então, quer dizer, hoje o jornalismo, né, especialmente da grande mídia, tem uma posição e tenta passar essa posição de empresarial, né, e aí falta, como o Flávio disse, a questão do diálogo, né, mas a parcialidade, pode ter certeza, nunca existiu e não vai existir. Né? Os veículos de comunicação sempre vão defender como é que é o governante ou um grupo econômico que está no poder, seja no legislativo. E hoje o judiciário também está entrando nessa, né? É a minha visão. Nós temos uma última pergunta. Alguém está se candidatando? Se ninguém está se candidatando, eu vou fazer a última pergunta.
Eu tinha uma pergunta que era para os três, mas no final das contas o Flávio acabou respondendo, que era a pergunta do colega ali, relacionada a justamente essa questão dessa imparcialidade do jornalismo de hoje, que está todo tendencioso. Não vou mais fazer essa pergunta, que já foi respondida, mas vou fazer uma especificamente para ti, que é uma curiosidade, ao mesmo tempo, quando eu estava vendo ontem e hoje de novo, com relação ao diálogo do Brizola com o Fidel, com o Che Guevara na Conferência Interamericana. Aquilo me pareceu uma coisa muito interessante, que certamente influenciou as ações do Brizola. Poucos dias depois, uma semana depois, quando ocorre a questão da legalidade. Eu gostaria que tu falasse sobre isso e se vocês pudessem contribuir depois. Eu vou repetir aqui algo que eu escrevi no meu livro 1961, O Golpe Derrotado. Quando esse eu resumo que eu digo, o encontro o Brizola conheceu o Che Guevara num domingo, num churrasco que o presidente do Uruguai ofereceu ao Che Guevara na residência de inverno dele em Punta del Este. A reunião interamericana foi em Punta del Este. Os ministros da Fazenda. O Che Guevara era ministro da Economia de Cuba e presidente do Banco Nacional de Cuba. 8 meses antes tinha sido a invasão de Cuba, fracassada, fomentada pelos Estados Unidos, fracassada. Contexto. O Brizola conhece o Che Guevara. Nesse churrasco, o Brizola é o único convidado estrangeiro, porque era gaúcho, era gaúcho também. Eu fotografei, fiz dessa ocasião, fiz 70 fotos do Che Guevara com o Brizola. Nessa ocasião, o Brizola fez 2 ou 3 perguntas, estava muito inibido, porque o Che Guevara era uma figura tão eletrizante que uma pessoa atuante como o Brizola se inibia frente a ele. E o Brizola não se inibia frente a ninguém. O Brizola não era de se inibir frente a ninguém. Bom, 2 dias depois vem o discurso do Che Guevara. O único que fala de improviso. Pede para todos os delegados falar sentado e lendo. O delegado americano Douglas Dillon, secretário do Tesouro, sentado, fala um dia anterior ao Che Guevara. E aí o Brizola se deslumbra mais do que havia se deslumbrado. E é o único que bate palma da delegação brasileira. Bate palma. Nós jornalistas ficamos do outro lado, vendo. Naquela época era tudo bem fácil. A minha distância como jornalista do Che Guevara era a última, menos do que a última fita aqui. E aí vem aquilo que eu conto no filme. O Brizola decide abandonar a delegação porque descumpria as ordens do presidente Jânio Quadros. Não, o Brizola estava equivocado. O presidente Jânio Quadros tinha dado 2 ordens, uma para o ministro da Fazenda e outra para o Brizola. Para o Brizola ele tinha: não podemos deixar que Cuba seja enforcada. E para o ministro da Fazenda tinha dado, que era o chefe da delegação, que é quem dava a palavra final, tinha dado uma outra ideia. Não, vamos apoiar a Aliança para o Progresso, que para... A Aliança para o Progresso era realmente para alijar Cuba do continente, para alijar Cuba da chamada comunidade hemisférica. E com o discurso do Che Guevara, o Brizola se deslumbra e decide se retirar da delegação porque não estava cumprindo as ordens do presidente Jânio Quadros. Sem saber, e deixa uma carta para o chefe da delegação. E aí quando ele me disse: eu vou deixar uma carta, vou para Montevideo, me reunir com a Neuza, que estava em Montevideo, e me consigo o comandante, que não estava aí é que eu vou, encontro o Che Guevara no hotel, numa crise de asma. Eu tenho uma discussão enorme com a segurança do Che Guevara, que sabe que acabou minha revista com toda a razão.
E eu consigo chegar. Eu tinha 27 anos, era um guri metido. Né? Então chego no quarto, o Che Guevara está na cama, com uma crise asmática, na cama. Eu me lembro na cama, engraçado, um frio terrível em Punta del Este. E o Che Guevara está só de calça, né? E com o torso desnudo, pela calefação do hotel. Então tinha calefação pior que o frio. Bom, não vou repetir o episódio, e vai e conversa no carro do governo do Rio Grande do Sul, entendeu? Ele sentado atrás, eu na frente com o motorista, e vamos ao encontro do Brizola, que está na frente do cassino. Era um cassino onde se fazia a conferência. Porque quando entra, eles ficam nessa salinha, que era uma espécie de antessala. Está bem reproduzido no filme, só não era, a vidraça não era como era, uma vidraça inteira, que não se usava ainda aqui, que hoje é muito comum aquela vidraça inteira. E é aquilo, aquela que o Brizola fala, gesticula, e o Che Guevara, que não estava fumando charuto, aquilo é uma forma de caricaturesca, de retratá-lo, né? E o Che Guevara, depois o Che fala. O Brizola fala em português, que nessa época o Brizola tinha muita dificuldade para o castelhano. Mas o Brizola falava pausado pela vida inteira, falou pausado, então era fácil que o Che Guevara entendesse. Depois o Che me diz mais tarde que ele entendeu tudo. E a saída, os dois se despedem, etc. Tá? O Brizola fica ali comigo, uns segundos, e o Che Guevara entra na conferência. Foi no finalzinho da tarde. E aí que o Brizola me disse: esta conferência não é do povo das Américas, essa é uma conferência das oligarquias. Que era uma frase que na época não era do Brizola, era do Che Guevara. Bom, isso foi dia 15 de agosto. Então eu digo nesse meu livro o seguinte, isso que eu vou resumir. O Che Guevara não disse para o Brizola: peguem armas, se deem igual, peguem armas, faça a revolução, resista, não se dobre ao poder militar. Nunca disse nenhuma palavra militarista ao Brizola. Agora, o exemplo do Che Guevara foi que influencia o exemplo da visão aguerrida do Che Guevara, da independência do Che Guevara, o Brizola, que já tinha enfrentado os Estados Unidos aqui na nacionalização da energia elétrica, da bomba de ar. Então, aquele exemplo do Che Guevara, das botas guerrilheiras do Che Guevara, aquilo é que faz a campanha da legalidade. Aquilo que faz. Sem o Brizola ter conhecido o Che Guevara, muito possivelmente o Brizola não teria o ímpeto que teve. Né? Então, o exemplo do Che, da figura, da visão do Che Guevara, que a resistência tem que ser contínua e perene, quando há possibilidade de resistir, é que leva ao movimento da legalidade. A resistência do Brizola, que foi graça. Desde o primeiro momento, o Brizola não baixou a cabeça nunca. Né? Enfrentou tudo, enfrentou os bombardeios, né? Como lembra o Basso no documentário, não foi bombardeado porque os sargentos esvaziaram os pneus, né? E guardaram as bombas que enchiam os pneus, deram sumiço com as bombas, as bombas pneumáticas. Né? Então, não é que o Che Guevara tenha dito qualquer palavra sobre armas, sobre resistência, sobre guerrilha ao Brizola. Mas o exemplo do Che Guevara é que serve como estopim para a decisão do Brizola de resistir. O golpe já tinha sido dado, está entendendo? Não ia afetar o Brizola aqui, o Brizola ia continuar como governador. Tá? Isso é que eu vou ver se consegui responder a tua. Eu acho que para além também da influência do contato, né, com o Che, obviamente, né, já era um ícone, e ter a oportunidade de ter falado com ele diretamente aquele dia com certeza influenciou o Brizola, mas também a vitória da Revolução Cubana em 59, né, que mudou o cenário da América Latina e que, de certa forma,
eu acho que levou essas lideranças de esquerda para eu acho que dá. Um pouco esse sentimento, assim, né, de confiança, né. E, para além do contexto internacional, o Brizola tinha a brigada ao lado dele, tinha o apoio popular, né. Ele fazia um governo vitorioso, embora não tenha eleito sucessor no ano seguinte, mas em 61 o Brizola era o cara, né. Então, era um cenário propício para tentar enfrentar aquele tentativa de golpe também, né. Eu acho que é um processo, né? A história é um processo e aquele momento foi esse processo que se deu. Então, eu quero agradecer a presença de todos e lembrar mais uma vez, na saída, não deixem assinar o nosso livrinho ali. Vai estar também a ficha aqui de quem quiser certificado, fez a inscrição. Vai estar ali junto com o livro, tá? Então, declaro encerrado.